Olá, pessoal. Então, chegamos agora à quinta parte sobre como iniciar filosofia no primeiro dia do ano letivo. Como é que o professor ele deve introduzir filosofia? Então, já estou disponibilizando aqui já da primeira à sexta parte do vídeo, ok? Já está tudo disponibilizado aqui no espaço, aqui na parte da descrição. E nessa quinta parte do vídeo, nós vamos falar do assunto de aqui, ó, interdisciplinaridade, ó. Você fazer uma interdisciplinaridade da filosofia com história. Vou botar aqui direitinho para ver, ó, pronto, ó. Você tem com história, fazendo com sociologia, fazendo com ciências aqui. E aqui na história, você vai ter aqui que a gente pode falar dos os grandes pensamentos, revoluções burguesas. Os grandes pensamentos que a gente vai ver é em relação às grandes correntes do pensamento humano, que é renascimento, que é iluminismo e que é humanismo, tá certo? Então aqui você tem na parte também de sociologia, que a gente vai falar a respeito, né? Que é muito assim relacionado à burguesia, né? Nós vamos falar sobre isso, que o professor de filosofia, quando ele quiser fazer a interdisciplinaridade com essas três sugestões aqui de disciplinas, ou com uma ou com duas, com o que o professor mais se familiarizar, tá certo? O que é importante é mostrar aos estudantes que a filosofia ela não vai agir sozinha. Ela, agindo com outras disciplinas, faz cada vez mais compreender qual a importância que a filosofia tem, tanto no ensino médio quanto no ensino universitário, certo? Então tá aqui, ó. Vamos então começar falando o seguinte, né? Então, quando você tem, vamos fazer uma associação da filosofia com a história. Quando a gente faz a associação da filosofia com a história, o que acontece? O professor lá de história, ele ensina esse assunto das grandes correntes do pensamento humano, né? Que ele fala do renascimento, do iluminismo, do humanismo, né? Então, mas se a gente for analisar bem, o que acontece? Quando a filosofia se associa com a história, faz essa interdisciplinaridade com a história, a gente fala muito da filosofia política, né? Filosofia política que tem, ó, com revoluções burguesas. Então você tem um exemplo de uma revolução burguesa é a Revolução Francesa, tá? Então o que acontece, né? Então vamos dizer que chegando lá na sala de aula, o professor de filosofia, ele vai falar um pouquinho, né, uma coisa breve sobre a Revolução Francesa. O que acontece? Acontece o seguinte, que a Revolução Francesa, né, ela se fez sob o lema igualdade, liberdade e fraternidade, né? E sabemos que foi uma revolução que visava interesses burgueses e não populares. Então é por isso que a gente tem que saber, tá? Interesses burgueses. Burgueses vem de burguesia. A gente tem que saber o que é burguesia, né? Que vai ser explicado aqui, que o professor ele pode abordar isso com os alunos, né? Essa sugestão que eu estou dando, tá certo? Claro que a gente não vai entrar muito em detalhes, porque o objetivo, né, dessas minhas apresentações, dessas minhas videoaulas, é apenas dar sugestões do que o professor ele pode falar. Quero falar filosofia associar com história. Então, um exemplo clássico que se faz muito bem, que se explica muito bem qual a importância realmente da disciplina de filosofia é por meio do assunto de Revolução Francesa, né? Então você vê que por causa desse lema que é igualdade, né, liberdade, fraternidade, isso aí é colocado apenas em teoria, mas na prática não foi bem assim. Então é nesse exemplo que, além da burguesia, é nesse exemplo que entra o conceito de ideologia. Então você vê que quando você já tem dois assuntos que você aborda tanto na filosofia e também na sociologia. Quando se estuda sociologia, tanto o professor de sociologia como filosofia, ele aborda duas palavras, que é burguesia e ideologia. Então, o que acontece? É nesse exemplo que entra o conceito de ideologia, quando esse lema ele é apenas colocado na teoria, mas na prática não é bem assim. Só ficou na ideia. Só ficou na ideia. Porque na filosofia, o que se leva em conta não é o que uma determinada coisa é ou objeto é. Ela não é ali como exatamente é. É como essa coisa deveria ser. Esse é o conceito de ideologia.
Tá certo? Então, o que acontece? Então, você vê que na ideologia, os maiores exemplos estão nas discussões sobre política. Digamos assim, o professor de história, ele inicia uma aula de Revolução Francesa, tá lá. Então, o que acontece? Né? Então, quando o historiador ou um professor, né, ele vai falar da Revolução Francesa, ele vai destacar os principais personagens, né, e os fatos desse acontecimento histórico. Assim como é explicado também, o professor de história vai falar sobre a independência do Brasil, vai falar sobre Revolução Industrial, vai falar sobre Revolução Pernambucana. Então, o que acontece? Em Confidência Mineira, o que acontece? Qualquer assunto que seja de história, o professor de história, ele vai abordar os personagens e os fatos desse acontecimento histórico. Pronto. O professor pode falar isso. E o que acontece? E onde entra a filosofia nisso? Então, quando é explicado sobre a Revolução Francesa na disciplina de história, como é que pode a filosofia entrar, invadir uma aula de história? Vamos dizer assim. Como é que pode ser? Então, para entender isso, vamos entender então o que é burguesia. Aí vem, o que é burguesia? Se o professor de filosofia, ele pode perguntar para os alunos. Tem alguns alunos que saem lá, por exemplo, principalmente quando o aluno entra na vida universitária e vai e vai estudar filosofia, ou quando ele vai estudar outras carreiras, até mesmo uma faculdade de história, uma faculdade de sociologia, uma faculdade de geografia. Ou seja, enfim, estudar áreas das ciências humanas, né, nas áreas humanas. Vai sempre estudar filosofia. A filosofia não está só propriamente na filosofia. Também faz para quem faz faculdade de biologia. O que acontece? E o professor lhe pergunta, pessoal, turma, o que é burguesia? O que vem a ser burguesia? E caso, né, alguns alunos podem saber, pode ter uma base, saber o que é burguesia, outros não. Aí depois o professor ele dá um tempo e daqui a pouco ele dá a definição de burguesia, né? Burguesia, o professor pode dizer assim, que burguesia ele é uma classe social, né, de regime capitalista, né, onde seus membros são, né, os proprietários do capital, tá? Ou seja, né, comerciantes, industriais, os possuidores de riquezas e dos meios de produção, né? Então, a burguesia é isso, né? Você é aquela classe social onde você tem aquele de comportamento capitalista, na verdade. É tanto que você vê que a burguesia ele é o oposto do proletariado, né? O proletariado, o que é o proletariado? O proletariado é a classe operária. Pronto, o professor ele pode falar sobre isso. Então, o que acontece? O que é a classe operária? Cujo único bem é a força do trabalho. Então, você tem a classe burguesa e você tem a classe operária. Um exemplo clássico é quando você está na loja. Você está numa loja ali, você tem um comerciante, que é o dono do comércio, e tem os seus funcionários ali, os atendentes, né? Que é a classe proletariada. É onde realiza o trabalho para atender o cliente na loja, tá certo? Então, o que acontece? A palavra burguesia, ela vem de burgo, nome dado às cidades medievais. Tá? Então, toda a cidade medieval, naquela época, né, da Idade Média lá, então, cada cidade lá, onde, na época medieval, na Idade Média, o que acontecia? Você via aqueles comerciantes, né, que eram também os donos de terra, né, os industriais, os possuidores de meios de produção. E o que acontece? Então essas cidades medievais, né, elas eram habitadas em boa parte, né, por mercadores que foram chamados de burgueses, certo? Então essa burguesia comercial, pronto. Então quando você associa burguesia já com comércio, tá? Então essa burguesia comercial enriquecida pela prática do comércio, né, então ela foi pouco se filtrando na aristocracia, pronto, começou a invadir a classe política, né? E passou a dominar a vida política, social e econômica a partir da Revolução Francesa. Então, quando se estuda a Revolução Francesa, o que acontece? Um exemplo clássico para você entender o que vem a ser burguesia, porque justamente na Revolução Francesa é que houve essa classe comerciante que foi invadindo o mundo da política. É o que a gente vê, isso acontece, né, no Brasil e em outros países também. E então, quando acontece isso, começa a vir
aquela ideia que só fica só na teoria, né? Fica só a ideologia, mas não é colocada na prática. Então, quando a classe burguesa entra, se infiltra no mundo da política, pronto, desmorona tudo. Desmorona porque tudo fica só apenas na ideologia, mas não é colocada na prática. Porque, novamente, eu torno a repetir que se a Revolução Francesa, né, ela se baseia no lema igualdade, fraternidade, né, pronto. Mas, na prática, isso não acontece. Ah, igualdade para todo mundo. Não foi exatamente assim que aconteceu, né? Então, você vê que no século XX, a partir do século XX, várias ideologias se destacaram, que foi a ideologia fascista, a ideologia comunista, democrática, capitalista, conservadora, anarquista e nacionalista, né? Então, vamos dizer assim que eu posso dar uma definições de alguns deles, né, dessas ideologias que eu citei, para vocês terem uma ideia. Por exemplo, ideologia fascista, né? A ideologia fascista, ela surgiu na Itália e Alemanha. Como é que é a ideologia fascista? A ideologia fascista, ela tinha um caráter militar, né? Expansionista e autoritária. E você tem a ideologia comunista, que ocorreu na Rússia, né? Visando, né, um sistema de igualdade social. Isso é uma coisa comunista, né? Relacionada à igualdade social, né? Quando você vai ver que em alguns locais, em alguns países, não é exatamente assim. Fica só na ideologia. Ela é comunista, mas sabe que a igualdade social não foi exatamente assim como a gente vê. A gente vê até hoje através de noticiários, né? Ideologia democrática. A ideologia democrática, por exemplo, surgiu em Atenas, né? Na Grécia Antiga, né? E tem a participação dos cidadãos na vida política, né? Então essa é uma coisa democrática. Como é o exemplo que a gente tem aqui no Brasil, que você tem essa democracia e que existe a ideologia, é a participação dos cidadãos na vida política. E nós sabemos dos contrastes, né, na vida prática de como é isso, né, essa ideologia democrática, né. Na ideologia capitalista, né, que você tem na Europa e era ligada ao desenvolvimento da burguesia. Foi aquela definição que eu dei sobre burguesia, tá? Que ela tem essa visão capitalista, né? Então você vê, era ligado ao desenvolvimento, né, da burguesia, visava o lucro e o acúmulo de riqueza. Pronto. Essa ideologia capitalista que é ligada à burguesia, né? E você tem a ideologia conservadora, né, que é ligada à manutenção dos valores morais e sociais da sociedade. Então você tem essa ideia conservadora, né? Você tem a ideologia anarquista, né? A ideologia anarquista, ela já defende a liberdade e a eliminação do Estado e das formas, né, de controle de poder, tá? Então o que acontece? Então, todas essas ideologias aí que a gente se destacam, você sabendo de cada definição dela, você vê a importância de que cada uma tem, né, na vida da sociedade, essas distinções que são feitas, que você estuda tanto na filosofia quanto na sociologia também. Então, uma ideologia se distingue, né, ele se diferencia, né, de uma ciência, porque não tem como fundamento uma metodologia capaz de comprovar essas ideias. Então é assim, quando você tem uma ideologia, você implanta aquilo, você idealiza aquilo, então, que fundamento existe? Em que base você criou aquela ideologia? Por exemplo, que base você criou a ideologia capitalista, né? Qual o fundamento disso, né? Apenas uma ideia que você coloca. Apenas, simplesmente uma ideia. Você implantou aquela ideia e o que acontece? E essa ideia, você vai passando de pessoa para pessoa essa ideia, pronto. Aí tem que saber se cai no gosto, né, do povo, né? Se cai no gosto da população essa ideia. Porque um grupo, né, que defende, né, uma ideologia, frequentemente tenta convencer outras pessoas a seguirem essa mesma ideologia, tá? E como é que eu posso provar que se eu crio uma ideologia, como é que eu posso provar? Como é que eu posso usar uma metodologia capaz de comprovar isso do que eu implantei, essa ideologia? Apenas você coloca essa ideia. Colocou essa ideia e isso aí vai, porque a ideia foi você que criou. E cabe a você expandir essa ideia. Se cair no gosto de 20, 30, 40 pessoas, né, 60 ou então quase do país inteiro, pronto, pegou.
E aí que começa a haver toda a aplicação toda aquela praticidade para poder, de uma ideia de tentar dominar a população, né? De ter uma população dominada. E quem domina a população é a classe dominante, né? Que é formado, né, por governos, né, por governadores, presidentes, vereadores, prefeitos, certo? Pronto, então o professor de filosofia, ele pode sugerir, ele pode levar essa sugestão, essa dica para a sala de aula e dar essa introdução motivacional. Agora nós vamos falar a respeito daqui, ó, dos grandes pensamentos, né? As grandes correntes do pensamento humano. Então eu posso começar a falar a respeito do Renascimento. Então vamos ver. Pessoal, o Renascimento, né, o período chamado Renascimento, né, ele caracteriza-se, né, pelo desejo de emancipação em relação à autoridade da Igreja, né, e pela reivindicação da liberdade de reflexão que corresponde ao uso da razão. Porque, então você vê que numa época em que quando houve assim, o Renascimento, então o que acontece? O Renascimento foi um grande pensamento que ele era relacionado, né, à cultura e às ciências. Tá? Então, o Renascimento ele foi um movimento cultural ocorrido na Europa. Né? Foi através dele, né, do Renascimento, que o pensamento humanista e seus valores se disseminaram. Então, tá, se eu estou falando de pensamento humanista, então já é uma outra corrente ligada ao humanismo. Então, antes de dar prosseguimento ao Renascimento, eu tenho que explicar o que é a corrente do pensamento humano chamado humanismo. Então, o que vem a ser o humanismo? Tá vendo como é que uma coisa puxa a outra? Então, o que vem a ser o humanismo? O humanismo, ele consiste, né, na valorização da figura do ser humano. Né? Então, e de todos os assuntos ligados a ele, como os assuntos ligados, né, ao ser humano que eu estou falando. Então, como, por exemplo, quais são os assuntos ligados ao valor, à figura do ser humano? Né? São os sentimentos, né, a razão, o conhecimento, tá, e a própria natureza. Então, para se ter uma noção, a Idade Média foi realmente uma época em que o teocentrismo, entra esse outro termo que é o teocentrismo, que o professor ele pode falar na sala de aula, na introdução motivacional. O que vem a ser o teocentrismo, né? O teocentrismo, centrismo é o centro e teo é Deus, né? Que é colocado Deus como o centro do universo. Tá? Então você vê que mas o humanismo ele se opunha ao teocentrismo, tá? Porque o teocentrismo ele como Deus, né, colocado Deus como centro do universo, então foi esse outro pensamento, né, que era ligado à autoridade da Igreja. Né? Então, o que acontece? Né? Os pensadores humanistas, né, eles defendiam a valorização da figura do homem e da sua participação ativa na natureza e na civilização. Então, ele contrapondo-se, né, à visão baseada na fé e nos dogmas cristãos, que colocavam Deus, né, como a figura central do universo, como eu havia falado antes, né, e a religião no centro da vida cotidiana. Então, o que acontece, né? Então, esse pensamento, né, o humanismo, né, ele surgiu durante a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então, quando veio o período da Idade Moderna, então o que tem que fazer? Então, cabe ao professor de filosofia ele querer, né, fazer uma rápida pesquisa do que vem a ser, dar uma característica bem assim básica, né, do que vem a ser a Idade Média à Idade Moderna, para poder haver o entendimento dessa transição do humanismo para, essa transição da Idade Média para a Idade Moderna, né, de onde surgiu o humanismo durante essa transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então, voltando a falar, então dando essa continuidade, né, sobre o Renascimento, que é assim, né? Então você vê que
novamente eu posso falar, né, dando a definição de renascimento, né, que ele foi um movimento cultural ocorrido na Europa. O renascimento ele é ligado à cultura e ciências, né? Então foi através do renascimento que o pensamento humanista e seus valores se disseminaram. Uma vez que o homem, a figura do homem se desligou da autoridade da igreja, tá lá, ele se desligou da igreja, não estava mais ligado àqueles dogmas cristãos, toda aquela ideologia, né, do teocentrismo, do conhecimento teológico. Então, o que acontece? Ele se desligou daquilo, né, e foi querer se libertar. O homem teve que se libertar para ter a liberdade de expressão, para poder avançar, né? Então, o que acontece? Esse movimento, né, o renascimento, né, ele se desenvolveu em várias áreas, como a filosofia, né, artes plásticas, a literatura, né, e a ciência. Então você vê que vamos ver alguns personagens marcantes que surgiram, né, durante o Renascimento, né? Então, que foi, por exemplo, vou dar um exemplo, que é o Michelangelo, né? Leonardo da Vinci, que a maioria conhece, né? O processo, né, de arte do Leonardo da Vinci, que ele coloca aquela figura, né, do homem como sendo, né, ele sendo o centro, já toda aquela figura, né, do homem, assim, toda aquela anatomia do homem, que ele aponta como sendo o centro de tudo, né, a figura do homem. Então você vê, né, Nicolau Copérnico, né, você teve Nicolau Copérnico e Maquiavel, tá? Então vamos ver. A gente vai falar a respeito do iluminismo, certo? Então vamos ver. Bom, o que é agora o iluminismo, né? Então aqui tá aqui, né? Nessa parte dos grandes pensamentos humanos. Então o que é o iluminismo? Então o iluminismo, né? Ele consiste na reformulação, né? Ele consiste na reformulação da sociedade, eliminando privilégios da nobreza e do clero. A nobreza e do clero são palavras que estão relacionadas ao rei, ao reinado, aos reis, né? Então você vê que esse movimento, o iluminismo, ele já está ligado ao assunto de Revolução Francesa, já que é o iluminismo, né? Porque o que é esse iluminismo, né? Então o iluminismo, esse movimento inspirou as ideias da Revolução Francesa. O iluminismo é também chamado de século das luzes, né? Em referência à razão, né? Então você vê que o iluminismo, diferentemente do Renascimento, que o Renascimento é ligado à cultura e ciências. Então, enquanto que o iluminismo, ele tem essa coisa de caráter burguês e liberdade, tá? Então você vê, caráter burguês e liberdade relacionado ao iluminismo. Renascimento ligado à cultura e ciências. Aqui no Brasil tivemos exemplos do iluminismo, né? Que você teve a Inconfidência Mineira, né? A Revolução Pernambucana, você teve também a Independência Brasileira, também teve essa coisa do iluminismo, né? Porque você teve toda essa parte de caráter burguês, porque você sabe que nessas épocas aqui no Brasil, quando teve esses grandes fatos históricos que eu citei agora, que você vê que era tudo ligado a essa parte de comércio, de comerciantes. Então, quem estudou muito história do Brasil, de uma forma mais profunda, que teve um professor que explicou bem mesmo, desenvolveu mesmo, bem a história do Brasil, explicando sobre Confidência Mineira, sobre Revolução Pernambucana. Então, o que acontece, né? Então pode ver que tudo era ligado, né, nessa parte de comerciante, né, quando tinha a época do mercantilismo, por exemplo, tá? Então o professor de filosofia, ele pode também falar rapidamente sobre, rapidamente assim, entrando um pouco da história do Brasil, falando a respeito disso. É que eu falo, apenas eu estou dando a dica, não vou entrar em detalhes a respeito de toda essa explicação. Apenas a minha intenção é dar as dicas que o professor pode fazer em sala de aula, tá? Então ele pode ver o que for melhor para ele, caso, né, ele assista aqui essa quinta parte do vídeo que eu estou fazendo, tá? Então, só para concluir que o iluminismo, né, que além de ele, né, que é relacionado, né, à reformulação da sociedade, que elimina privilégios da nobreza e do clero, o iluminismo, ele foi contra também a opressão e a desigualdade, né? Ele foi também
teve também opressão à igreja, né, e à monarquia. Tá? Então você vê, o iluminismo ele se desligou de tudo isso, né? E por causa do iluminismo é que surgiram os três poderes, né? Que é o executivo, o legislativo e o judiciário, né? Então teve que fazer todo esse desligamento, né? Toda essa opressão em relação à monarquia, em relação à igreja, né? Teve que haver a opressão em relação à desigualdade para que pudesse surgir dessa forma essa divisão dos três poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário, como a gente tem aqui no Brasil, certo? Então, quais são os filósofos, né, que surgiram durante o iluminismo, né? Então, diversos filósofos procuraram estabelecer a razão acima da fé e da religiosidade e da monarquia, né? Então, você vê que esse pensamento tem influência sobre nossa sociedade até hoje, o iluminismo. Por quê? Porque é relacionado aos três poderes, né? Ele é relacionado, colocou a razão acima da fé, é por isso que a gente fala que o Estado é laico. Quando você tem aqui no Brasil, o Estado é laico, tá? Porque tudo assim foge a respeito assim de não infiltrar a religião na política, por exemplo. Tá? Então, o exemplo que nós tivemos no iluminismo é o Isaac Newton, né? Então, vamos agora falar a respeito vamos fazer a associação da filosofia com ciências. Tá aqui, ó, da filosofia com ciências, né? Físicas, químicas e biológicas, né? Então, vamos fazer o seguinte. Na parte de física, aqui, química, física, vamos falar a respeito do Galileu, tá? Então, vamos ver física, mecânica de Galileu, tá? Então vamos lá. Pessoal, Galileu Galilei, né, ele foi um físico, matemático, astrônomo e filósofo, tá? Então, ele desenvolveu os primeiros estudos sistemáticos, né, e do movimento uniformemente avariado, tá? E do movimento do pêndulo. Tá? E o que acontece? Descobriu a lei dos corpos e enunciou o princípio da inércia. Vocês estão lembrados, né, que na parte do movimento uniformemente variado, acelerado, né, e a velocidade varia, você tem variação da velocidade com aceleração constante. Pronto. Só para dar essa recordação. E você também tem o movimento do pêndulo. Tá? E que você tem atração, aí estuda na parte do movimento do pêndulo, que envolve um assunto da física, que é a dinâmica, né? Que você estuda as forças, né? E dentro da dinâmica, na física, que você estuda as forças, ou seja, o que causa o movimento dos corpos, aí que entra outros conceitos, né, que o Galileu ele desenvolveu, que é o princípio da inércia, que é a primeira lei de Newton, né, e o conceito de referencial inercial. É um referencial fixo e os corpos eles podem ter movimento ou não em relação àquele referencial inercial fixo. Por exemplo de referencial inercial, que é estrelas como o Sol e as próprias estrelas. Então, as estrelas e o Sol, eles são considerados como pontos fixos, né? E que os corpos se movimentam ao redor desse corpo fixo, né? Por exemplo, os planetas, tá certo? Então, você vê que Galileu, né? Ele também descobriu, né? Ele teve ideias precursoras da mecânica newtoniana, né? Do Isaac Newton. Do Isaac Newton você tem a segunda lei de Newton, que é relacionado à relação entre força igual a massa vezes aceleração. E você tem a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. Pronto. Então, contudo, apesar disso tudo, né, a principal contribuição de Galileu foi para o método científico, pois a ciência se apoiava numa metodologia de Aristóteles. E depois vou explicar para vocês, né, em breve, assim que o professor ele pode falar dessa metodologia de Aristóteles, porque está ligado ao assunto de filosofia. Tá? Então, o Galileu Galilei, ele
né, na época dele, no período dele, então teve um avanço muito grande, que é aí que surgiu o método científico, tá? Então esse método científico ele é dado muito na aula de biologia, né, nas ciências biológicas, que é as etapas do método científico, tá? Então a corrente filosófica de Galileu, né, foi o Renascimento, tá? Você vê, lembrando que Renascimento ele é ligado à cultura e ciências, né? Então, por quê? Porque a importância de Galileu, né, para o mundo moderno, né, foi muito grande. Então você vê que um dos motivos para isto reside no fato de ele ter unido dois campos do saber. Então, quando houve a etapa, quando surgiram as etapas do método científico, o que acontece? Ele uniu dois campos do saber, que é a experimentação. Você faz a experimentação. O que é a experimentação? É que quando você observa um fato, você observa um fato. Ah, aquele objeto voador, que objeto voador que está ali, está voando ali agora no céu, vamos dizer assim. Você tem aquele objeto voador, aí você começa a observar aquele objeto, né? Pronto, você está observando, ele está voando, isso é um fato. Mas aí ele não tem formato de avião. Você olha assim, mas ele não tem formato de avião, ele não tem a forma aerodinâmica de um avião, né? Como tem semelhança com os pássaros. É um objeto estranho, ele tem uma forma de esfera. O que faz ele voar? Ele já está questionando. Então você já vai para uma segunda etapa do método científico, que você questiona. Primeira etapa, você faz a observação do fato. Segunda etapa, você questiona, você está questionando, você está fazendo perguntas. A terceira etapa é você obter possíveis respostas para aquelas perguntas que você mesmo fez. Então, essas possíveis respostas que não são ainda verdadeiras, elas são chamadas de hipóteses. Então, você coloca, você começa a citar hipóteses, né? Possíveis respostas para aquele objeto. Por que aquele objeto ele consegue voar? Já que ele não tem asa, é um objeto metálico como um avião, tá, beleza, mas ele não tem asa. Mas como é que faz? Porque, o que está impulsionando ele voar? Por que ele está voando? Talvez ele deve ter algum mecanismo lá dentro, no interior da esfera, que faz com que ele consiga se sustentar, né, com a ajuda do ar, e que ele consegue voar. Pronto, isso é só uma hipótese. Para poder comprovar isso que ele está falando, ele tem que provar o que ele respondeu. Porque quando você dá uma resposta sem fundamento, quando você faz um julgamento precipitado, você precisa provar aquilo que você está falando. E para provar, eu tenho que usar duas coisas. Ou utilizo um experimento de laboratório, né? Eu simulo lá uma esfera, uma em miniatura, semelhante a esse objeto que eu observei lá no céu, e eu tenho que fazer um experimento de laboratório para saber se aquela esfera que eu criei no laboratório, se ele voar, pronto, talvez seja o mesmo mecanismo que é usado lá naquele objeto que eu observei lá no céu, né? Ao ar livre, na natureza. Então o que acontece? Eu tenho que provar. Se eu conseguir provar através de um experimento, pronto, essa minha hipótese pode virar uma teoria. Então eu tenho que fazer vários experimentos, várias vezes, repetindo, fazendo com outros objetos para saber se o mecanismo é o mesmo que faz aquele objeto ganhar voo. Tá? Então pronto, se for comprovado, pronto, vira uma teoria. Mas e se eu não tiver recursos tecnológicos? Se eu não tiver, por exemplo, um equipamento no laboratório, né? Equipamentos para poder realizar esse meu experimento. Então eu tenho que utilizar um outro campo do saber, que é o raciocínio. Então eu vou ter que raciocinar. Eu vou ter que raciocinar para saber como aquele objeto voa. Então eu não tenho equipamento nenhum. Foi naquela época, por exemplo, muito antes do Galileu, então existiam muitos sábios, pensadores, né, filósofos, e eles não obtinham meios, né, eles não obtinham instrumentos como telescópio, eles não tinham microscópio, eles não tinham instrumentos de observação sofisticados, equipamentos para poder fazer os seus experimentos. Como eles não tinham nada disso, não tinham recursos tecnológicos, então eles tinham que se basear no raciocínio, certo? Então o professor ele pode falar isso em sala de aula, tá? Então vamos ver. Para você ver que o raciocínio, você tem um raciocínio lógico e abstrato.
Esse raciocínio lógico e abstrato, ele é próprio da filosofia e da matemática, tá? Então você vê que dessa união do campo do saber, da experimentação e do raciocínio lógico e abstrato, que é típico de filosofia e matemática, lembrando que a filosofia você trabalha com raciocínio, a filosofia você raciocina apenas, tá? Você utiliza o raciocínio para explicar fatos de uma maneira geral, né? De uma concepção geral, tá? Então você vê que dessa união surgiu a ciência moderna, tá? Pronto. Então vamos agora ver, falando agora, vamos saber como é que é essa metodologia aristotélica de Aristóteles, né? Que Galileu se apoiou, tá bem? Então vamos lá saber o que é isso. Então, pessoal, tá aqui, ó. Vamos fazer então, ó, tá aqui, para explicar a metodologia, né, científica, né, o método científico. Então eu vou relacionar a filosofia, tá lá, com a interdisciplinaridade de ciências, né, ó, na parte biológica, né, biologia. Então vamos saber como é que é isso aqui na parte biológica, porque você vê que você tem, quando você faz a interdisciplinaridade de filosofia com ciências biológicas, então você tem a filosofia das ciências. A filosofia das ciências, exemplo, método científico, tá? Então vamos ver que o método científico, vamos recordar, ele tem dois campos do saber, que é experimental, que você faz experiências de laboratório, e o raciocínio, tá? Então vamos ver. Vamos então imaginar assim, método científico. Vamos relacionar com Galileu Galilei. Então vamos lá. O negócio é o seguinte, há 200 anos, né, a vida do homem deveria ser muito sossegada. Pensa bem, imagina uma cena há 200 anos atrás, né, que a vida do homem devia ser muito sossegada. Era aquela tranquilidade do campo, né? Era o ar puro, beleza. Mas o homem de 200 anos atrás não tinha o conforto de que hoje a gente desfruta, né? Então, o que acontece? Com todos esses recursos tecnológicos em nossa volta, né? Com todo que hoje você tem, todo aquele avanço na medicina, você tem um avanço de toda a ciência, você tem avanços industriais, né? Então, o que acontece, né? Você já se imaginou, imaginou vivendo numa casa sem luz elétrica? Você já sem telefone, sem aparelho de som e sem TV? E a gente fica assim pensando, então era muito pior a vida sem os recursos científicos já existentes, né? Por exemplo, como os antibióticos e anestesia. Imagina naquela época que a gente não tinha nada disso, né? Você não tinha anestesia, nem os antibióticos, né? Nada disso. Para a extração de um dente, então, ora, era um sofrimento e tanto, né? E aquelas anestesias que eram feitas, né, naquela época, e quando acontecia de soldados, né, após aquelas lutas contra os inimigos e que eles tinham que ter as pernas amputadas para que não sofresse uma infecção, olha só o sofrimento que era, né? Para você ver. Então você vê que, né, os grandes inventores, né, e os grandes cientistas, né, eles trouxeram-nos dias de maior conforto, né? Como foi isso, né? Então, então esses grandes inventores e os grandes cientistas trouxeram-nos todos esses recursos, né, à nossa disposição. Isso aconteceu graças ao método científico, às etapas do método científico. Então você vê que o progresso, né, a que a humanidade assiste, né, tem sua explicação no imenso avanço que as ciências, especialmente a física, aqui ó, a física, a química, tá aqui, né, e a biologia obtiveram nos últimos anos, tá? Então você vê que, por exemplo, graças ao estudo aqui da química, né, todo aquele avanço da química, hoje você consegue ter toda aquela fabricação de medicamentos. A gente fica imaginando, quando o aluno chega na sala de aula, assiste a aula de química e fala assim, poxa, por que eu tenho que assistir a aula de química? O que a aula de química vai fazer parte da minha vida? Pode ser que você não aplique química na sua área que você vai atuar, principalmente nas áreas humanas. Mas você sabe que a gente estuda química para que você tenha noção de como é feito
para compreender por que tem que haver uma dosagem que o médico coloca ali, você tem que ter aquela dosagem daquele antibiótico. Você não pode tomar nada além do que o médico recomendou. Se o médico recomenda que você tem que tomar tantos miligramas de medicamento ali, só pode tomar isso aqui, toma só um comprimido uma vez por dia após o almoço. Se é uma vez, tem que ser uma vez, não pode ser 2, 3 ou 4 vezes, né? Existe uma dosagem correta para que seja tomada. Então, tudo isso tem que ter, isso não é à toa, a gente não estuda nada à toa, é isso que as pessoas têm que entender. É por isso que a filosofia é muito importante você estudar, que graças à filosofia você consegue entender por que você estuda os outros assuntos, né? Como língua portuguesa, como matemática, como história, geografia, como sociologia também, tá? Então você tem que ter tudo que a gente assiste aula, que o professor transmite para vocês, não é nada à toa, porque isso aí se leva não só para a sala de aula, isso aí tem que se levar para a vida fora da sala de aula. Tudo é estudado, tudo tem uma razão para... Tudo existe um motivo, né? Porque você estuda um determinado assunto. E você pode achar que é cultura inútil. Não é nada de cultura inútil, tá? Tem que entender que tudo que a gente estuda, graças ao estudo, você vê, eu posso dizer o seguinte, eu posso ir mais a fundo, que graças à filosofia você pode utilizar um celular. Você pode transmitir mensagens instantaneamente, você pode ter uma comunicação instantânea com outras pessoas através de uma tela. Você acha que, se não fosse a filosofia, você acha que você estaria com um celular na mão, na palma, tipo um computador na palma da sua mão? Se não fosse a filosofia, a gente não teria nada disso. Se não fosse a filosofia, você não teria antibiótico, você não teria anestesia, você não teria telefone, você não teria... né? Todas as grandes invenções, você não teria um automóvel, tudo isso tudo que a gente tem, tudo foi decorrente de plano, tudo foi planejado, tá? Tudo foi calculado, tem que ter cálculos matemáticos, tem que ter tudo, cálculos físicos, aquelas fórmulas todas, né? Tudo tem que ter um cálculo, foi graças a uma coisa que o homem tem, que ele nasce, né? Que é nato, que é o raciocínio, né? Foi graças ao surgimento do ser vivo, a figura do homem, né? Que foi atribuído ao ser humano, que é o raciocínio, né? Foi através do raciocínio que tudo isso nós temos, tá? Então vamos lá. Mas afinal, o que se entende por ciência, né? Então vamos lá. O que é ciência, né? Então vamos voltar lá rapidamente. Eu falei do Renascimento, que Renascimento ele é ligado à cultura e ciências. Então tá lá. E para que haja ciência, foi preciso se libertar de toda aquela autoridade da igreja lá. Teve que ter toda aquela teve que haver todo aquele desligamento para que a gente pudesse avançar, né? Tivemos que nos desligar de todas aquelas ideologias naquela época, ideologias que estavam dominando demais a população. Então a população não estava conseguindo avançar porque estava preso àquelas ideias, né, do clero e da nobreza e da igreja. Estava muito ligado à autoridade da igreja. Precisamos descentralizar, nos desligarmos disso tudo para irmos para o humanismo, para o renascimento, para que a gente pudesse avançar. Graças ao Renascimento, nós chegamos à ciência. Então, o que é a ciência? Ciência é o resultado, né, da interação de fatos e ideias, né? Os fatos compreendem tudo o que ocorre ou se observa na natureza. Pronto. Isso aí já começou com a ideia de Aristóteles, né? Porque Aristóteles foi um outro filósofo grego, isso aí foi explicado nos vídeos anteriores, né? Nas partes anteriores dessa vídeo apresentação aqui. Então, o que acontece, né? Aristóteles, ele tinha como a metodologia científica, a primeira etapa, que é a observação da natureza. Só que houve algumas falhas aí no Aristóteles, que eu vou explicar um pouquinho mais tarde, tá? Daqui a pouquinho. Que é assim, fatos é tudo que você compreende, tudo o que ocorre ou se observa na natureza. Por exemplo, você observa um pássaro voando, você observa um animal correndo, você observa uma fruta caindo da árvore. Isso tudo é fato. Por exemplo, a maçã caindo de uma árvore que foi observado pelo Isaac Newton. Aí o Isaac Newton observou por que a maçã caiu da árvore, então depois ele observou isso.
Ele observou isso e ele teve que buscar uma explicação por que a maçã caiu da árvore, né? Que é ligado à lei da gravitação universal e que também tem uma ligação com biologia também, né? Beleza. Só para ter uma ideia que quando uma maçã cai da árvore, houve todo aquele processo biológico no interior da maçã, teve todo um processo hormonal que fizesse com que a maçã amadurecesse e ela caiu da árvore. Caiu da árvore porque a gravidade puxou essa maçã e caiu no solo, tá? Beleza. Isso é um fato. Você observa só isso, né? Isso que eu falei da explicação da maçã em relação à lei da gravidade e explicação à base de hormônios que fazem a maçã amadurecer, pronto. Isso é uma explicação já para as outras etapas posteriores do método científico, tá? Que já é uma teoria, virou uma teoria já, que já sabe que quando uma maçã se cai é pela lei da gravidade e tem processos de hormônios atuando lá no amadurecimento da maçã que fez a maçã cair. Isso é teoria. Mas como é que se chegou a essa teoria, tá? Então, beleza. E ideias? O que são ideias? Por ideias podemos entender a maneira pela qual os cientistas interpretam esses fatos. Pronto, tá aí. O que eu falei a respeito da gravitação universal, né, da lei da gravidade e dos hormônios, né? Pronto, isso são ideias. Essa foi a ideia que foi colocada na maçã para que ela caísse. Pronto. Então tem que ser bem paranoico. Você vê que eu estou sempre repetitivo falando sobre isso, para frisar bem por que você estuda algo que é muito importante, que tem uma ligação muito grande com as outras disciplinas, tá? Então você vê que o cientista, né, ele segue um método de pesquisa, que é o método científico, né? Então vamos lá. Vamos lá então. Isaac Newton. Isaac Newton, por exemplo, no século 17, ele já admitia que uma bola, ao rolar sobre uma superfície, uma bola rola ali sobre uma superfície, tá lá, a bola rolando ali. Ele observava que a bola ela tinha redução da sua velocidade, né, de deslocamento até parar, em função do atrito com a superfície e com o ar atmosférico. Você sabe que quando um corpo se movimenta, tá ali, ó, o corpo está se movimentando e está se movimentando. Tem hora que esse corpo vai ter que parar. Como é que esse corpo para? Esse corpo pode parar por influência do ar atmosférico e por influência do atrito que tem ali do contato entre o corpo com o solo, né? Então tem hora que o corpo vai ter que parar. Quando um corpo ele está numa superfície bem escorregadia mesmo, sem nenhum atrito, aí entra no assunto de dinâmica da física, que é na segunda lei de Newton, que é força de atrito, porque você estuda as forças. Segunda lei de Newton, qual é a relação entre força, massa e aceleração? Força igual a massa vezes aceleração. E junto com essa fórmula, você tem a fórmula da força de atrito, tá lá. Você está numa superfície escorregadia, ó, pronto, muito escorregadia, não tem atrito nenhum. E o corpo ele vai se deslocar por mais tempo, né? Porque não tem nenhum atrito ali que faça esse corpo parar. Ele vai se deslocar por mais tempo, mas vai chegar uma hora que ele vai ter que parar. Ele não vai ter que ficar andando, ele não pode ficar andando o tempo todo. Tem uma hora, claro que ele vai parar num deslocamento muito maior, né? Porque a força de atrito que atua no corpo é muito pequena devido à superfície escorregadia, muito lisa. Tá? Então tá lá, beleza. Então o Isaac Newton ele usou um dos raciocínios dentro do método científico que é chamado de dedução, né? O professor de filosofia, quando ele vai dar uma aula de filosofia, ele aborda esses dois tipos de raciocínio no método científico, que é a dedução e a indução. Então o professor de filosofia ele tem que abordar isso em sala de aula, tá? Porque são assuntos que caem muito em prova de vestibular. Eles usam a dedução e a indução numa aplicação prática. O que é a dedução? A dedução é o seguinte, a dedução é algo que parte do geral para o particular, tá? De uma coisa geral para o particular. Vamos ver como é que é isso. Vamos lá. O Isaac Newton, ele deduziu então que um corpo projetado no espaço, olha só. Então,
Se um corpo aqui na Terra, no planeta Terra, aqui na Terra, ele se desloca, ele para, vamos lá então, ele para devido à força do ar atmosférico, o corpo para. Então ele deduz que se um corpo projetado estiver no espaço, né, se não sofresse qualquer atrito, ele jamais pararia. É isso que Isaac Newton falou. Olha só, ele falou isso sem utilizar nenhum experimento de laboratório. Ele não teve recursos laboratoriais para poder comprovar isso que ele está falando. Ele deduziu. Se um corpo aqui na Terra para devido à influência do ar atmosférico, e lá no espaço? Lá no espaço não tem, ele pensou, não tem ar atmosférico lá no espaço. Então quer dizer que se um corpo se movimentar lá no espaço, não vai sofrer qualquer atrito, então esse corpo nunca vai parar. Sabe qual é o interessante? Que quase 3 séculos depois, né, a hipótese de Newton está comprovada, porque antes, o Newton que falou, ele só hipótese, e ficou só nisso. Ficou só na hipótese, né? O que acontece? Ficou só na hipótese. Ele não fez experimento, ele foi logo para a dedução. Ele logo deduziu. Ele chegou no final a essa dedução dele, né? A hipótese de Newton estava comprovada. É agora uma teoria. 3 séculos depois, os cientistas fizeram isso, o que Isaac Newton falou, e ele acertou, Isaac Newton. Você vê, teve que comprovar 3 séculos depois, através de 3 séculos depois, claro que surgiu já os recursos tecnológicos laboratoriais, de experimentos de laboratório. Pronto. Fez o experimento e comprovou tudo isso que ele falou. Olha que interessante, né? Então, a nave lançada ao espaço exterior, né, hoje que a gente vê, ele realmente não sofre nenhum atrito. E por isso não para jamais. É por isso que a gente, assim, tem até uma coisa engraçada que os astronautas falam, que é o seguinte, que quando eles estão lá no espaço, teve muito tempo, né, uma reportagem, muito tempo, que um deles disse que quando eles estão no espaço, eles ficam com medo de algum pedaço de meteoro, bater na nave, né, onde os astronautas estão dentro, né, e o que acontece? Bater e essa nave sair, né, vamos dizer, do campo gravitacional da Terra, sair e essa nave ficar vagando pelo espaço o tempo todo. Então esse é o medo que eles têm, né? Já imaginou? Você vê, né, que quando são lançados satélites, aí os satélites, né, contorna, né, se movimenta em torno da Terra, já pensou, bate um meteoro ali, tira o satélite do campo gravitacional da Terra, pronto. Já que fora dali, do campo gravitacional da Terra, não tem ar, não tem nada, aquele satélite ele pode vagar infinitamente pelo espaço. Não tem como parar ele, já que não tem ar. Olha só que interessante, né? Então vamos novamente, né, eu falar das etapas do método científico de uma maneira resumitiva, tá? Então o método científico, então tá lá, você observa um fato, você observou o fato, né? Você formula questões, você questiona por que isso acontece. É onde entram os porquês. Ah, por que isso acontece? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? Quem realiza muito a segunda etapa do método científico é a criança. Você vê que a criança ela pergunta muito, porque ela está conhecendo. É a curiosidade da criança. A criança ela observa, porque ela não conhece aquilo, ela desconhece. Tudo para ela é novidade. Quando ela atinge a idade de 2 anos, 3, 4 anos, começa a ver novidades ao redor dela. Então a criança, ela segue, ela faz muito a segunda etapa do método científico. Na primeira etapa ela só observa. Na segunda ela começa a questionar por que, os porquês. Ela pergunta sempre. Então essas perguntas dos porquês é a segunda etapa do método científico. Qual é a terceira etapa? Aí cabe aos pais, vamos dizer, explicar para a criança, ó, meu filho, acontece isso por causa disso, disso, disso. Eu não tenho certeza se é isso, mas deve ser por causa disso. Ó, os pais não sabem a resposta, mas eles tentam dar alguma resposta para a criança. São as hipóteses. Daqui a pouco vai chegar uma hora que vai ter que haver uma resposta verdadeira através de algum experimento ou através de algum raciocínio para se comprovar aquilo que acontece mesmo, né? Que isso aí está se repetindo e tem que ter uma teoria para poder comprovar por que acontece a tal coisa que a criança está observando, certo? Então isso aí é uma maneira mais simples de explicar
o que é um método científico, né? Através de uma maneira bem básica. Você vê que no passado, né, os sábios eles não tinham muitas vezes o cuidado de se basear em raciocínios lógicos, né? Que é ligado muito à parte de matemática e filosofia, né? E você vê que as ideias de alguns pensadores eram totalmente empíricas. Tá, o que é essa coisa de ideia empírica? Ideia empírica é algo que você afirma sem fundamento nenhum. Você afirma uma coisa sem fundamento. Por exemplo, existe uma ideia empírica em relação ao espermatozoide. Está aqui, ó. Você tem aqui o espermatozoide, ó. Aqui está o espermatozoide. Tá lá, ó. Aqui está o espermatozoide aqui. O que acontece? No espermatozoide, alguns pensadores, né, alguns sábios naquela época, eles diziam que lá dentro do espermatozoide tinha uma forma humana, né, uma forma em miniatura humana, tá aqui, ó, bonitinho, ó, tá lá. Tinha aqui uma forma humana lá, e que na hora que fecundasse o óvulo, fecundou o óvulo, tá aqui, ó, aqui tá o óvulo, tá lá. Na hora que fecunda o óvulo aqui, ó, o que acontece? Aí essa forma humana entra no óvulo, tá lá, entra no óvulo, e essa forma humana se desenvolvia até formar a criança completamente. Quer dizer, a miniatura já estava formada, né? Cabe aquela miniatura apenas crescer. Olha só, vamos dizer que hoje em dia a gente pensa que a gente vê que é uma ideia absurda. Mas para aquela época, essa ideia era aceita porque eles não tinham fundamento, não tinham base científica alguma. A biologia não era conhecida naquela época, de muitos anos antes de Cristo, né? Não era conhecida. Então eu estou falando de coisas que aconteceram antes de Cristo, tá? Esse exemplo que eu estou falando, né? De coisas antes de Cristo, tá? Tá aqui, ó. E eles tinham essa ideia de que já existia um ser vivo em miniatura. Eu me lembro que o termo é homúnculo, que dá um nome. Homúnculo estava já dentro do espermatozoide, fecundava o óvulo, pronto, a criança crescia, né? Essa é uma ideia empírica, não tem fundamento algum. Apenas eles tinham essa ideia, afirmavam que é isso. Como é que eles podiam provar? Eles não tinham como provar nada. Como é que eles vão provar isso, né? É porque a ideia empírica é tudo baseada em experiências reais, tá? Então, hoje em dia você tem alguns que têm ainda essas ideias empíricas. Por exemplo, como o homem do campo, né? Alguns que trabalham em atividades rurais, que começam cedo a trabalhar, pessoas que começam a trabalhar com 12 anos, com 10, 11 anos lá no trabalho do campo, e você vê que o que é interessante, eles têm toda a ideia do que acontece lá durante a plantação na região que eles vivem. Engraçado que eles sabem o dia que o solo se desenvolve bem, eles sabem a época que tem que colher, porque é tudo baseado na forma de observação, de repetição. Eles observam que aquilo repete sempre, tem um ciclo que se repete. Eles sabem o dia que tem que fazer a colheita. Olha só que interessante, sem conhecer nada, sem ter conhecimento biológico, sem nada. Eles apenas observam por experiências vividas, por vivência. É isso que é empírico. Isso aqui é o chamado empirismo, né? Que você se baseia sem fundamento nenhum. O homem do campo, ele não sabe explicar por que aquilo acontece, mas ele apenas ele consegue executar baseado em experiências repetitivas, o tempo todo, entendeu? Tá? Então, vamos lá. Bom, o que é, afinal, a metodologia de Aristóteles, né? Aristóteles, ele utilizava justamente o método dedutivo, tá? O método dedutivo, que é do geral para o particular. Então, você vê, comparado que é com Isaac Newton, né? Quando ele observou, o que o Isaac Newton fez? Vamos recordar. Método dedutivo. O que é deduzir uma coisa? Deduzir é você sair do geral para o particular. O que é o geral? O geral é quando ele disse que um corpo, quando ele está na Terra, no planeta Terra, ele se movimenta. Ele vai parar porque ele sofre a ação do atrito do ar. Pronto. Isso é um fato, é uma coisa comprovada, né? Isso é uma coisa geral. Agora ele pega isso, ele faz uma particularidade. E se eu lançar, esse corpo no espaço? Ele fez uma particularidade. É uma particularidade porque é algo que é incomum
O que é comum é você ver um corpo aqui na Terra se movimentando. O que não é comum, é incomum, é um corpo se movimentar lá no espaço e nunca para. Isso é uma coisa, isso é uma peculiaridade, isso é uma coisa especial. Por isso que é do geral para o particular, tá? O Aristóteles, então, ele seguia essa ideia dedutiva, porque ele não tinha equipamento laboratorial, ele não se baseava em equipamento nenhum, porque ele utilizava o raciocínio. Já Galileu Galilei se baseava, ele trabalhava com equipamentos como o telescópio, tá? Para provar, por exemplo, que a Terra não era o centro do universo. A Terra, segundo Galileu Galilei, ele explicou que a Terra não era o centro do universo, como haviam explicado, como os pensadores haviam antes tido essa ideia, né? Os pensadores, antes de Galileu, antes de Isaac Newton, lá no século 300 e poucos antes de Cristo, eles diziam que, olha só, mas não é só esses pensadores antes de Cristo, não. Também são grandes pensadores contemporâneos com Galileu, que viviam na mesma época de Galileu, que seguiam pensamentos de Aristóteles, né? Eu vou depois explicar por que o Galileu ele sofria muita hostilidade em relação a pensadores que seguiam a ideia de Aristóteles, tá? Então vamos lá, continuando. Então, Aristóteles ele quis criar um método mais seguro, né? E desenvolveu o sistema que ficou conhecido como silogismo. O que é o silogismo, né? O silogismo ele tem a ver mais com essa ideia de lógica, que é o seguinte, né? O que é o silogismo? Tá aqui, ó. Essa palavra aqui, ó, silogismo. Tá aqui, ó. O que é o silogismo, né? O silogismo, ele consiste em 3 proposições, né? 2 premissas e uma conclusão. O que são premissas, né? Você coloca lá como se fossem enunciados, né? Premissas é como se fossem desafios, né? Eu vou colocar 2 desafios. A partir desses 2 desafios eu tenho que concluir, tá? Que para ser válida, né, necessariamente decorre das 2 anteriores, que são essas premissas, né? Sem que haja outra opção. Não pode haver outra opção. Só tem uma conclusão apenas, né? Pronto. É isso que Aristóteles queria. Aristóteles, vamos dizer que ele queria logo resolver o problema. Aristóteles, ele trabalhava muito com uma coisa geral, né? Ele não admitia uma segunda interpretação. Aristóteles tinha esse problema, essa falha. Ele concluiu uma coisa, ele não admitia uma outra interpretação. Era aquela interpretação e acabou. E as pessoas aceitavam a ideia de Aristóteles. Era aquilo e pronto, ele não podia ser contestado. Aristóteles não podia ser contrariado. Quando Aristóteles dizia uma coisa, todo mundo concordava com ele, né? Então, o que acontece? Então, isso eu posso dizer que é um silogismo. Tem muita gente hoje que segue o silogismo, né? Concordou, pronto e acabou. Não quer, não procura, não. A pessoa concorda com aquilo e acabou, e fica por isso mesmo. E a gente vê muito que acontece hoje em dia isso, né? Então, o exemplo clássico de silogismo é o seguinte, vamos lá. Eu falo assim, todos os homens são mortais, pronto. Isso é uma coisa o quê? Geral. Todos os homens são mortais? Todos. Será que existe algum homem imortal? Será que tem algum ser vivo humano imortal? Né? Se tiver, eu não sei, né? Teve gente que diz que conhece seres humanos indestrutíveis. Então prova para mim. Prova que um ser humano ele é indestrutível. Tem ser humano que é até resistente, né? Tem uma resistência, mas não é indestrutível. Indestrutível, tá? Todos os homens são mortais, pronto. Isso é um fato, geral. Isso é um fato, né? Agora eu vou colocar uma coisa particular. Desse geral eu vou para o particular. Particular é você dar um exemplo. Vamos representar. Sócrates é homem. Pronto. Sócrates é homem, ó. Homem, mas no sentido de ser humano, tá? É no sentido de homem como ser humano, tá bom? Vamos lá. Sócrates é homem, portanto, Sócrates é mortal. Pronto. É uma coisa particular. Isso é uma dedução, tá? Vamos lá. O que é isso aí? É uma observação empírica, né? É a experiência do real. Empírica, porque eu estou vendo ali, ó. Ele é real. Eu estou vendo. Todos os homens são mortais. Sócrates é homem, no sentido de espécie humana, né? Logo,
Sócrates é mortal. Pronto, acabou. Ó, fechei, ó, concluí. Fechou, pronto, acabou. É isso. Como é que você vai contestar uma coisa dessa? É isso que Aristóteles fazia, né? Essa ideia era essa. A outra metodologia de Aristóteles, né? Outro tópico da metodologia de Aristóteles, né? O papel da razão. Pronto. O que acontece, né? A razão, o que é a razão, gente? Quando a gente fala de razão, ele está ligado a raciocínio, tá? A razão, ele classifica, separa e organiza os objetos segundo critérios. Por exemplo, Aristóteles, ele trabalhava, ele tinha muito essa noção de sistema de classificação dos seres vivos, né? Então ele tinha muito, trabalhava muito com exemplos relacionados a animais. Tá? Você vê, por exemplo, os insetos, né? Os insetos, o que acontece? Quando ele observava uma barata, um gafanhoto, uma mosca, barata, gafanhoto e mosca, tá lá. Por mais diferentes que esses três insetos eram diferentes entre si, aliás, são diferentes entre si, barata, gafanhoto e mosca, tá lá, eles viam diferenças entre eles. Mas o Aristóteles, ele queria buscar uma coisa comum entre a barata, a mosca e o gafanhoto. O que é essa coisa em comum entre eles? É que os três têm 6 patas e um par de antenas. Reparou? Barata, gafanhoto e mosca são muito diferentes entre si, mas eles tinham alguma coisa em comum. Era isso que Aristóteles está tentando observar. Tá lá. O que era comum entre eles, né? Porque os três eram insetos. São insetos. Por quê? O que caracteriza um inseto? Pronto, aí entra essa parte de biologia aqui, ó, né? Faz essa parte de biologia. Ele usa a filosofia, que é o raciocínio, a observação da natureza, ele observa ali, ó, a observação, né? Interage com a biologia, faz uma interdisciplinaridade com a biologia para classificar esses três animais como insetos. E você vê que ele ia mais a fundo ainda, né? Para você ver que ele vai a fundo para poder chegar naquela conclusão e fechar, tá? Se ele ir mais a fundo, né, ele percebe que os insetos são também animais. São também animais como nós, seres humanos, como os peixes, né, e as aves, tá lá. Inseto, peixes e aves, o que eles têm em comum? Os três são animais, tá? Tá lá. Você vê que ele foi mais a fundo. Ele tenta ali, ele fecha ali mesmo, direitinho, tá? Então é isso, né? Então o que acontece? Você vê que o Aristóteles, né, ele deixou seu legado de conhecimento obtido pela observação. Você vê que graças a essa potencialidade de Aristóteles de querer observar tudo, observar a natureza, ele observa como a natureza ela tem que ser do jeito como é, tá? E o que acontece, né? Então Aristóteles, né, ele deixou seu legado, né, de conhecimento obtido pela observação, método, né, e lógica, desde a antiga Grécia, como fundamentos indispensáveis da boa ciência, tá? Então o que acontece? Uma outra coisa também em relação a Aristóteles, que ele observava também peixes, né? Peixes lá numa lagoa. O que acontece? Ele observava a reprodução dos peixes, né? Quando ele observou, ele ficou observando bem que os peixes eles se desenvolviam por meio dos ovos, né? Então lá na lagoa, lá no fundo, né, os peixes, né, eles deixavam os ovos. Então o que acontece? E lá dos ovos nasciam os peixes, beleza? Só que tem um problema, mas só que ele teve uma falha. Quando ele observava peixes em lodos, né, em lamas, o que acontece? Ele observava assim e dizia, ué, o peixe saiu da lama, saiu do lodo, então quer dizer que da lama, a lama se transformou em peixe. Olha, ele tinha essa ideia. Aí já era uma falha de Aristóteles, né? Ele falhou quando ele dizia que, ué, mas se todos os peixes, né, nascem dos ovos, assim como as aves, né, nascem também dos ovos, como os répteis também nascem dos ovos, ué, e engraçado, aquele peixe saiu da lama e não nasceu do ovo, nasceu da lama, quer dizer,
ele usou uma ideia já ultrapassada, que é a geração espontânea, que é muito estudada na origem da vida, né? Na origem da vida. O que a geração espontânea diz, né? Que o ser vivo nasce de uma matéria orgânica, nasce de um material em putrefação, nasce de restos de lixo, e dali nascia um animal, né? Olha só essa ideia de Aristóteles que ele tinha, né? Então ele achava que aquele ali era uma particularidade, que existia um outro grupo de peixes que não nascia de ovos, nascia da lama. Não é, gente. Em relação ao Galileu Galilei, o que acontece? O Galileu Galilei, ele sofreu uma hostilidade dos sábios de formação aristotélica, né? Então, lembrando que o Aristóteles, né, ele utilizava a razão, né? Ele utilizava o método de dedução. Tá lá. O que acontece? O Galileu Galilei, ele sofreu essa hostilidade, né, de alguns pensadores de formação aristotélica. Por quê? Enquanto que Aristóteles, né, ele não se baseava em experimentação de laboratório, por não ter tido recursos, o Galileu Galilei, sim, o Galileu Galilei, ele já defendia a ideia de que o cientista, ele deve provar tudo na prática, tudo que afirma, por meio de laboratório, né? Por exemplo, ele sofreu muito essa hostilidade, o Galileu Galilei, por causa da teoria geocêntrica. O que é a teoria geocêntrica? É a Terra como centro do universo. Então, eles tinham que provar para aqueles pensadores que Galileu Galilei, ele estava certo em dizer que a Terra, ele não era o centro do universo. Ou seja, a Terra, ele não girava, os corpos não giravam em torno da Terra. Como é que ele fez para provar? Ele se baseou em instrumentos, né, como o telescópio. Tá lá, o telescópio. O que acontece? Quando ele fez a observação no espaço com esse telescópio, ele viu que o que existia era um outro corpo fixo, que é aquele que eu falei do referencial inercial, que é uma coisa fixa, né? Um corpo fixo, que é o Sol, e que tinha os planetas que estavam em torno do Sol. Porque que acontece? Ele não viu apenas ele não via apenas o Sol. Ele via um outro planeta, Vênus. Ele via outro planeta, que é o planeta Vênus, junto com a Terra, e que ambos giravam em torno do Sol. Pronto, ele já provou. Ele já comprovou que a Terra não é o centro do universo. Então essa ideia da teoria geocêntrica está errada. Ele provou para os pensadores aristotélicos que a Terra não era o centro do universo, tá? Então você vê como é que são essas coisas interessantes. E você vê que a doutrina aristotélica, né, dispensa a experimentação, né, como procedimento científico, porque concebe o universo como constituído por uma hierarquia inalterável. Essa ideia que os pensadores aristotélicos têm como a Terra como centro do universo, sabe por quê? Por que eles consideraram a Terra como centro do universo? Os pensadores aristotélicos não podiam provar nada. Não podiam provar que a Terra não era o centro do universo, né? Ou então eles diziam, a Terra é o centro do universo, então prova para mim. Imagina que uma pessoa que tem um pensamento de Aristóteles chegasse para você e dizia que a Terra é o centro do universo. Aí a pessoa fala, então prova para mim. Tem que provar. O que o Aristóteles dizia e o que os seus seguidores aristotélicos diziam? Eles diziam o seguinte, que como o homem é um ser que tem, é o único ser vivo que tem, em relação aos outros, que os outros animais não têm, que é o raciocínio. Como o homem é a figura ali do centro, né? Ele é o maior dominador dos demais seres vivos. Então o que acontece? Então, e como o homem ele vive na Terra, então como o homem tem esse domínio sobre os demais animais, então ele deduz que, chega à conclusão que a Terra é o centro do universo, justamente por abrigar um ser vivo que tem o raciocínio. É o único que tem o poder de raciocinar, que tem o poder de discernimento. É por isso. Essa era a justificativa que os pensadores aristotélicos tinham para provar que a teoria geocêntrica, na visão deles, era verdadeira, tá? Então, o que acontece, né? Então, o raciocínio puro prevalecia sobre a observação e a experiência.
Essa era a ideia de Aristóteles, era o raciocínio puro, né? Prevalecia sobre a observação e a experiência, tá? Só você vê que no início da investigação dos porquês, o raciocínio puro prevalecia sobre a observação e a experiência. Tudo essa parte da investigação dos porquês, lembrando que a investigação dos porquês, por que acontece isso, por que acontece aquilo, é a segunda etapa do método científico. Galileu Galilei, ele se apoiou na metodologia de Aristóteles justamente para se opor ao Aristóteles, né? Se opor. Qual foi, então, lembrando, que eu falei há alguns minutos atrás, o que Galileu se opôs ao Aristóteles? Foi através de que a experimentação é que é fundamental para se comprovar tudo aquilo que você afirma. Você tem que provar através do experimento, tá? Então, o que acontece? Um exemplo que o Aristóteles ele perguntava assim, por que a flecha voa? Olha só, o Aristóteles, como eu havia falado, ele vê aquele objeto tem que ser como ele é. O objeto não pode ter uma outra função. O Aristóteles, ele olhava um objeto e ele dizia que aquele objeto era só para aquela função. Por que a flecha voa, né? Sabe qual era a resposta do Aristóteles? Aristóteles deu a seguinte resposta aqui: porque o seu lugar natural é o peito do soldado inimigo. Isso eu me lembro que acho que eu falei uma das primeiras partes dessa apresentação aqui, que falei a respeito de novo, né, dessa pergunta, né? Por que a flecha voa? Porque o seu destino certo, o seu lugar natural, é o peito do soldado inimigo. Pronto, esse é o destino da flecha. A flecha, na visão dele, só tinha esse objetivo. Mas você sabe que a flecha tem outros objetivos, né? Hoje a flecha é usada para atividades esportivas, né? A flecha é usada para outros destinos, né? Para parte de atividade esportiva, tá? Além de caçar, para caça, ele também serve para que a gente vê hoje nas Olimpíadas, né? Que você usa a flecha para você atingir o alvo ali. Pronto, acabou. Então já tem uma outra função. Mas se Aristóteles estivesse hoje vivo e visse isso, ele não ia concordar. Tá certo? Então você vê que dessa maneira, né, para explicar o universo, para construir ciência, né, não havia necessidade de experimentar, nem mesmo de observar. Pronto. Bastava que o raciocínio encontrasse a causa de todos os fenômenos. Essa era a ideia de Aristóteles. Era isso, né? Então você vê que, voltando lá no Renascimento, né, para finalizar, os cientistas do Renascimento, né, já não se satisfaziam com o raciocínio puro para explicar o porquê dos fenômenos. O que os cientistas do Renascimento querem? Os cientistas do Renascimento e do Iluminismo, juntos, eles se baseiam o quê? Na experimentação, que é um dos campos do saber, tá certo? Então, pessoal, então é isso, tá? Essa foi a quinta parte do vídeo e eu espero que essa ideia, né, essa sugestão que eu apresentei aqui pode servir para o professor de filosofia para que ele possa abordar essa sala de aula, para que os estudantes consigam entender cada vez mais qual é a importância do estudo da filosofia, tá certo? Então tá, valeu gente, um abraço e até lá!